favor, me dê licença pra lhes contar uma história. História do povo preto, que também chegou aqui antes mesmo da abolição. Já havia negro em Erechim, Camará. E viva meu Deus, viva meu Deus, Camará. E meu povo preto, meu povo preto, Camará. E raízes negras, raízes negras, Camará. Estamos aqui no interior de Campinas do Sul, município do Rio Grande do Sul. E atrás de mim, nós temos a região chamada Sanga das Crioulas, Comunidade das Crioulas. Nessa região, segundo a pesquisa do pesquisador Manuel Gomes, aqui de Campinas do Sul, foi a região onde, após a alforria, ocorrida na fazenda Quatro Irmãos, a alforria dos escravos daquela fazenda, esses ex-escravizados vieram viver nessa região aqui. Começa aqui, atrás de mim, a Sanga das Crioulas, e se estende até a barragem aqui do Rio Passo Fundo, ao fundo. Então, para a história do Alto Uruguai, para a história dos negros do Alto Uruguai, essa região, até o momento, é onde nós temos a informação que existia um grupo, Comunidade Afro-Brasileira, pós essa alforria, e que viveu até a década, aproximadamente entre 1880 e 1960. Houve uma serraria aqui, essas famílias, essa comunidade afro, trabalhavam na serraria, trabalhavam em outras atividades. Eles viviam também da caça, foi autorizado que eles vivessem aqui um tempo, mas eles não tinham trabalho, era uma fazenda, criação de gado. Mas eles tinham a autorização, então, dos proprietários, para viver aqui nessa região, e aqui eles foram subsistindo aí por cerca de 80 anos. Então esse local, ele é um marco para a nossa história, para a história dos afro-brasileiros de Erechim, essa história que nós pretendemos contar aqui nesse documentário. Foi sofrido. Nós éramos 8 irmãos, né? E tudo pequeno trabalhar, e não foi fácil a nossa vida ali. Então a gente nós trabalhávamos nessa família que era alemã, que fazia comida para serraria, né? Para os peão. Olha, era tudo, mas tudo brasileiro, tudo moreno, né? Nada de italiano, essas coisas não tinha só essa família alemã. Lá era bom, sabe? Vizinhança que se davam bem, não tinha encrenca, tudo coisa boa, e tudo casa de madeira. Uns moravam em casa de costaneira, é médio assim, que nem eu sou, nem branco nem preto. O seu pai como é que era? Meu pai era, bom, acho que era da tua cor. Um homem alto, magro. A minha mãe bem moreninha, alta, magra, assim, moreninha. Tinha volta e meia tinha carreirada, entende? Carreirada de cavalo. Que é carreirada? Tinha correr de cavalo, essas coisas. O pessoal passava a tarde olhando, ver eles correr de cavalo. Se juntar para rezar, alguma coisa fazer de bom, né? Sim. E como é que era? Eles eram muito pobres, muito humildes? Mas imagina, cara, tinha gente que não tinha nem fogão de ferro, não sabia, não tinha geladeira, não tinha nada. Era, o negócio Chão batido? é isso aí. Nada de hoje em dia, nem falar. Estamos aqui no interior de Campinas do Sul, especificamente na comunidade de Linha Crioula, que preserva o nome em virtude desta região onde nos encontramos ser um local onde os ex-escravos da Fazenda Quatro Irmãos, alforreados lá em 1880, vieram residir. Então a gente está vendo aqui, esse local onde nós estamos seria a barragem, e aqui cruzava a antiga Sanga da Crioula, que a gente consegue visualizar um pouco da água dela ainda, e devido à estiagem isso veio agora à tona novamente, dá para a gente enxergar. Esse capão aqui era um capão onde residiam os moradores todos, os ex-escravos ao redor do mato, né? E tudo isso a gente descobriu, pois eu sou dessa região,
temos uma propriedade logo à frente aqui, e naquele pedaço de terra que se aproxima para dentro da barragem, ali era uma antiga estrada municipal que ligava a cidade às propriedades aqui no fundo. E havia um pontilhão naquela região que passava a sangue da crioula por baixo, e ali o meu pai, os meus tios, isso no início da década de 50, 1950, ao cruzar por essa região, visualizavam as negras, as ex-escravas ou netas, filhas de ex-escravos, já alguns anos depois da alforria e que trouxeram eles a residir aqui, lavando roupa. Na sangue tinha umas pedras, eles lavavam as roupas aqui na beira da estrada, onde eles passavam e visualizavam, né? E aqui era o capão onde residiam uma boa parte deles. Uma parte era na madeireira, acima, e a outra parte seguindo a sanga das crioulas, que deu nome à sanga própria, ao pessoal que morava aqui, moravam os demais ex-escravos. O que é interessante, porque nós tínhamos um nome de comunidade da linha crioula, e na minha geração para frente a gente não tinha mais negros aqui residindo. Então isso me intrigava muito, e eu fui questionando desde criança os antigos moradores. Aqui são todos moradores que vieram na época que ainda existiam alguns negros aqui. E aí toda essa pesquisa acabou saindo desde a época dos 4 irmãos dos Santos Pacheco, e aí a gente conseguiu visualizar onde que eles residiam, o que faziam. Essa região no início eles viviam de caça mesmo, caça e pesca. Posteriormente, com a chegada das madeireiras, quando a ICA comprou a fazenda dos 4 irmãos, eles passam a trabalhar nas madeireiras, alguns passam a trabalhar até em fazendas ou em obras públicas, como foi a construção da ponte do antigo ponte do Rio Passo Fundo. Enfim, isso tudo está relatado e em brevemente estará no livro da Ancestralidade das Campinas. Bom, minha família, ela começa, né, com os meus avós, os meus descendentes. Eles chegaram por meados de 1936, 35, 36 aqui em Erechim. Eu sou a mais nova, né, da minha geração em termos de conhecimento da etnia nossa aqui. Meus pais, o meu falecido pai ele era natural da Soledade. A minha mãe, que eu sei, ela era de Erebango, natural de Erebango. A minha mãe era de origem alemã, alemã com castelhano. E o seu pai? E o pai era de origem africana. O meu avô veio da África. Chegamos no mês de fevereiro de 1959. Quando eu cheguei aqui em Erechim, o meu pai era ferroviário. Meu pai foi designado para trabalhar, destacado, para trabalhar na turma 82 da Estação Férrea, lá onde hoje é a Vila União, próximo ao desvio Becker. Então, toda a família, nós éramos 6 famílias que morávamos ali com meu pai, todos eles eram negros. Nós viemos a família já com 6 filhos, migrou de Vila Trindade para Erechim. A nossa chegada em Erechim foi no ano de 1968. E nós viemos para Erechim, então, na busca de melhores condições de vida, especialmente de trabalho, saúde, educação, porque onde nós morávamos não existia escola no interior, né? E o nosso sonho, meu, da minha irmã mais velha, desde criança, sonhávamos em ir para a escola, né? E a gente conviveu a vida toda com professores. E eu queria ser professora. Aí, com 13 anos, eu resolvi que queria ser professora de todo jeito. Uma prima minha, uma prima irmã, me trouxe para Erechim para mim estudar. Minha mãe me falou que eles vieram em busca de emprego. Eles vieram sem nada, logicamente, né? E o meu avô, que eu não conheci, que ele morreu com
50, pouca idade, né? Ele até inclusive morreu em afogamento. Ele trabalhava nessas caldeiras. E a minha avó trabalhava como empregada doméstica, né? Fazia todo um trabalho que já se conhece dentro da escravidão, né? Que seria passar, lavar, enfim, até inclusive nos rios, né? Que ela iria. E aí, com o meu avô que tinha falecido, né? Isso foi a história que foi me contada. Ela passou a trabalhar muito mais, porque ela tinha ali uns 6 filhos, né, para sustentar, e ela sozinha. E a minha mãe é a mais velha de todos esses filhos que ela tinha. Então a minha mãe, ela passou a ser a mãe desses irmãos, né? Na época, ser negro, né, e é bem difícil. Então quando os meus tios, minha mãe chegou aqui, os meus tios trabalhavam, eles eram pequenos ainda, né? Então, o que eles faziam? Engraxavam, faziam trabalhos para as pessoas que a avó tinha conhecimento, né? Ou seja, capinar, essas coisas assim. E assim foram crescendo, né? Dentro desse trabalho. Depois, com o passar do tempo, eles estudavam, né? Eu não lembro e não sei, não tenho conhecimento em que escolas eles estudavam, mas com o passar do tempo eles foram se organizando e os meus tios, os 3 tios, eles começaram a trabalhar na prefeitura, porque a avó, depois de um período que ela começou ela trabalhou como empregada doméstica, ela também ingressou na prefeitura. Então, ela trouxe, né, esses meus tios para trabalhar na prefeitura. E aí, o meu tio Vanderlei, o meu tio Nelson, e aí, por último, a minha mãe, né? Mas eles trabalharam na prefeitura com muito pouca idade, né? A minha mãe, no caso, ela começou a trabalhar na prefeitura como na auxiliar de limpeza com 12 anos. Com 12 anos, né? E aí ela foi até ingressar realmente como profissional na prefeitura. Meu pai, ele trabalhava numa fábrica de moinho de farinha. Chamava Moinho Rio-Grandense, na época. Ele morreu com 42 anos. E aí que veio os problemas cada vez pior, né? Aí, como eu era mais velha, nós éramos 5 irmãos. E como eu era mais velha, eu tinha que trabalhar, ajudar minha mãe, eu e ela trabalhando. Meu trabalho era cuidar da criança. Cuidava da criança, depois fazia todo o serviço da casa, às vezes, né? Trabalhei na família Pessim. Trabalhei por 20 e poucos anos. 22, 23 anos. E aí, a senhora essa que eu trabalhava, ela era irmã dos Bigulim. E aí ela me colocou na ferragem erechinense trabalhar. Mas isso eu já era casada, já tinha filhos, né? Já tinha 3 filhos. Aí ela me botou a trabalhar ali, na ferragem. Eu trabalhei por 22 anos. E até onde eu fiquei doente, daí me aposentei. Vou falar um pouquinho como era uma turma de ferroviário. Tinha o feitor, o imediato e os tucos, que chamavam comumente. Hoje se diz conservador dos trilhos, né? Então o feitor era o chefe da turma. E o imediato seria o segundo encarregado da turma. Então toda a família do feitor, que se chamava José, eram negros. Eram santos. O imediato também era de origem negra, era Camargo, dos Camargo. Essa luta, ela foi muito interessante, porque eu acho que foi decisiva, porque o pai e a mãe sempre nos incentivaram, né, nos deram apoio para que a gente estudasse e trabalhasse. E sempre nos dando força, tanto que nós, desde adolescentes, né, passamos a trabalhar
a militar junto à paróquia, né, como catequista, mais tarde na Pastoral da Juventude. E eu e a minha irmã, eu aos 13 anos, já fui estudar à noite para poder trabalhar. Na época não era permitido isso, meu pai até foi até um juiz para conseguir autorização para que nós pudéssemos, eu e a minha irmã mais velha, ir estudar à noite. E nós fomos estudar à noite e eu já comecei a trabalhar com 13 anos também, junto aqui na Irmã Consolata, que eles tinham um brick de roupas usadas, e eu fui trabalhar como atendente ali. Eu fiquei 1 mês e pouco ali, e ela já me encaminhou para uma casa de família, para trabalhar como empregada na casa de família. E é um trabalho que eu me orgulho, porque foi ali que eu comecei eu diria assim, me desenvolver, né? Porque eu era muito incentivada também a estudar. Trabalhava na casa dela, cuidava das crianças dela, e ela não tinha mais condição de me segurar na casa dela. Eu fui trabalhar em casas de família estranhas daí. Nas casas, as empregadas domésticas tinham os seus aposentos separados, né, totalmente separados da casa. A gente tinha que comer em mesas separadas. As comidas em certos lugares não eram as mesmas. Então, se servia à mesa um tipo de comida e a gente comia outra, né? Comida mais simples. Pão e margarina, por exemplo, uma coisa assim que até hoje eu não gosto muito, porque a gente tinha que comer isso, né? Enquanto que a mesa dos patrões era recheada, né? De coisas melhores. Esses meus irmãos, eles estudavam todos em escola particular. Eles, na época, ganharam bolsa de estudo, porque a minha mãe já trabalhava na prefeitura. E aí ela conseguia a bolsa de estudo, que é um auxílio, né? E eu e o meu irmão estudamos na escola, né? Sendo que a educação infantil a gente fez ali no São Cristóvão. Mas os meus irmãos enfrentaram muito racismo, muito preconceito. Mas eu, como sendo a última, vendo tudo isso, né? Todo esse preconceito, isso assim me chocava muito, me chocou mesmo, sabe? E eu não entendia isso. E aí depois, mas com preconceito, não só de alunos, mas de professor, né? Eu lembro um episódio que uma irmã, uma freira, ela foi examinar meus cabelos. Minha mãe fazia sempre ou cachinhos ou trancinhas. E ela foi examinar meu cabelo para ver se não tinha piolho, né? E só o meu. Na verdade, quando aconteceu esse episódio, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito dedicada. Eu até hoje penso assim, como ela fazia para nos deixar impecável, porque ela nos deixava impecável para ir para a escola. Até por causa disso, né? Porque pelo preconceito. Então, assim, ela fazia com que a gente se sentisse tão bem, que nada eles poderiam falar em relação a nós. Isso eu sei que a minha mãe defendeu muito. Ela, quando eu fui eu cheguei na prefeitura chorando aos prantos, e ela perguntou, eu nem conseguia falar, né? E aí ela simplesmente me pegou pela mão e fomos. Para a escola? Fomos para a escola. Isso foi uma passagem bem difícil, né? Porque ela foi lá, né, com essa freira e perguntou para ela. E eu me senti assim, muito protegida pela minha mãe. Foi um episódio muito, muito importante. Mas foi uma violência muito séria,
uma criança, né? Uma criança. Minha irmã, que é a que ela evidencia na pele a cor mais negra, e ela tem ela evidencia aquele beiço, né, mais tradicional de negro, chamava ela de macaca, de gorila, disso e daquilo. E os meus irmãos, para protegê-la, brigavam, né, e iam a soco. E isso sempre o que acontecia, né? Quem era colocado em castigo, né? O meu filho, ele ia na aula e ele estava... Na época tinha um bairro que estava perseguindo um cara que roubava. Um rapazião, um piazote, assim, naquela época era muita piazada que roubavam por aí. E aí uma noite ele chegou em casa chorando, meu filho, chorando, que ele trabalhava de noite, ele trabalhava até, estudava eu não me lembro se ele estudava pela manhã ou pela tarde. E de noite ele trabalhava de garçom. Ele servia, arrumava as mesas, ajudava. E às vezes o patrão dele trazia ele para casa. E às vezes não dava, ele vinha sozinho. Um dia ele se queixou para mim que os brigadianos atacaram ele. E ele disse, mas por quê? Qual é o motivo que eu fiz? E ele não tinha os documentos junto. E aí eles disseram para ele porque ele era parecido com uma pessoa que eles estavam atrás dessa pessoa. Que eles estavam procurando. E aí ele disse, mas eu não sou, está aqui. Daí ele disse, então, daí os teus documentos. Ele disse, mas o meu documento não está aqui, eu estou vindo do meu trabalho. Trabalho lá em tal lugar, assim, assim. E aí o senhor, aí ele veio para cá, daí eles liberaram, ele veio para casa, mas aí ainda deram uns coices nele, chamaram ele de negro, e deram uns coices, uns pontapé nele, que eu sei. Ele veio para casa chorando, ele chegou e me contou a história. E aí no outro dia eu fui na delegacia e fiquei esperando. Fui lá e fiquei esperando o delegado. Aí o delegado chegou, eu disse para ele, ele disse, o que foi, o que é com a senhora? E isso comigo acontece assim, 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 aconteceu isso e isso com meu filho. E se seu filho está onde? Meu filho está no colégio, está estudando. E de tarde ele trabalha. O delegado chamou, pediu, qual que eram os rapazes que estavam de plantão. Naquele dia ele chamou, e daí foi fulano. Daí eles não falaram isso aí do racismo, de chamar ele de negro. E eu chamaram ele de negro, vagabundo, e eu disse, ele me confirmou que ele estava vindo do trabalho. O delegado disse que ia dar suspensa para os brigadianos. O que eu me lembro foi essa história. Eu sempre organizei bem, sempre ensinei direito aos meus filhos. Criei eles quase sozinha, porque meu marido trabalhava fora, vinha uma vez por mês, cada 15 dias, e eu era mãe para ir no colégio, era mãe para trabalhar, para ensinar, para tudo. Meu marido me ajudou bastante também. Sempre foi um pai também presente. Muitas vezes que ele estava em casa, ele ia em reunião de colégio e tal. Só que a maioria fazia o quê? Tinha que trabalhar, né? Ele tinha que trabalhar fora. E a profissão dele era eletricista, ele fazia rede de luz. Eu trabalhei por 3, 4 anos junto com essa família e dali eu prossegui estudando, né? Estudando à noite e trabalhando. Eu trabalhei na rodoviária, como atendente na rodoviária de Erechim. No ensino médio, então, eu fiz um curso técnico, que era técnico em redator auxiliar, que me possibilitou, então, o ingresso no meio de comunicação social de escrita, aqui de Erechim, onde eu trabalhei por mais 2, 3 anos. Aí, nesse período, então, começa a minha luta a minha militância, né? Eu comecei, então, eu participava de vários grupos, participava da Pastoral da Juventude, mais tarde participei do Movimento Negro, do Grupo Menê, aqui em Erechim, no início. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de um ex-deputado, que hoje já não é nem vivo, e ele me disse, eu me admiro muito de uma pessoa como você ter coragem de estar trabalhando no jornal, né, e fazendo entrevistas. E eu disse para ele assim, senhor, além da coragem, eu estudei, né, e eu tenho condições de estar aqui. Eu sei que é preciso muito coragem, mas é um espaço que eu conquistei pelo estudo, pelo meu esforço. E passei no curso de pedagogia, só que era diurno, né, e eu não fui autorizada a estudar pela direção desse órgão onde eu trabalhava. E me pediram que eu me demitisse. E eu disse, não, eu já tinha consciência dos meus direitos. Eu disse, eu quero trabalhar e eu quero estudar. Então, se não dá, a senhora é que vai me demitir. E, de fato, ela não teve dúvida, me demitiu. E eu fiquei por 2 anos desempregada em Erechim. Desempregada, esses 2 anos em Erechim, eu fui para Passo Fundo.
desisti, porque me diziam que aqui eu não conseguiria trabalho. Inclusive, quando eu fui demitida, eu fui apontada, ou se fosse hoje seria um processo, né? Mas eu fui apontada assim, negrinha, duvido que você consiga trabalho nessa cidade. Então, foi um processo bem doloroso, né? Que a gente até tem dificuldade de mencionar. Mas, como sempre, né, com muito apoio e tal, da família principalmente, eu fui, na época, isso era 84, eu fui para Passo Fundo. E isso, não, né, eu lembro que não aconteceu só comigo em Erechim. Ah, é? Né, o meu irmão, pela militância, inclusive militância política, participando de movimentos sociais e tal, sindical, ele é uma coisa assim bem séria, né, mas eu acredito que, se a gente fosse pesquisar, existiu até esse documento. Na época diziam que em Erechim tinha uma lista negra, eles chamavam lista negra, e você vai para a lista negra. Então você não consegue em Erechim. Por quê? Porque onde você ia buscar um trabalho, eles, né, costumavam buscar informação, né? Tinha várias situações assim, não era um racismo direto. Quando me formei, logo em seguida eu casei. Aí depois fiz um concurso, aí passei, voltei para Itatiba dar aula. Aí eu ficava indo e vindo, né, lá com um filho pequeno, que era Monique. E era sofrido, não era tão fácil. E dentro da escola, assim, voltando um pouquinho do magistério, eu era a única negra, né? Eu sempre fui a única negra nas escolas. Então, menos as escolas que eu passei 2, 3 escolas, não tinha convivência com negros, com colegas negros, não tinha, nenhum. Então, na verdade, eu vivi no meio de brancos, né? Eu era a negra no meio dos brancos. Então, quando eles estavam falando de outros negros, das outros brasileiros, que eles não falavam negro, a palavra negro jamais, mas falavam dos brasileiros, dos brasileirinhos, eles se referiam, né, que eu era diferente, porque eu estudei, porque eu estava numa posição diferente dos outros. Então, os outros eram os pejorativos que vocês imaginam. Quais seriam esses termos? Vagabundos, não tem porque não trabalha, vivem assim porque são negros, brigam porque são negros, moram lá porque são brasileiros, no caso, né? Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de preto, a cor que é diferente, né? Por causa da cor. O Clube 13 de Maio, ele foi um marco histórico aqui em Erechim, né? Como eu era a menor de todos os meus irmãos, né? Eu tenho pouca lembrança em relação a isso, mas eu sei, assim, que eu lembro, né, das atividades. Eu lembro dos carnavais e lembro das atividades que a gente fazia lá, né, que eles faziam para as crianças, enfim. Sempre muito gostoso, né? Eu lembro de como que ele era, né? Eu tenho essa lembrança. Quando a gente entrava assim, ele era 2 pavimentos, né? E a gente amava ficar lá em cima, no patamar de cima, para ficar olhando para baixo, né? Isso é coisa de criança. E aí a gente brincava muito, mas eles não deixavam as crianças, né, muito soltas, né? Mas a gente dava um jeitinho, como criança a gente dava um jeitinho. E eu lembro, assim, que os meus avós se organizavam muito para os bailes, né? Aí tinha os bailes de carnaval, então eles decoravam todo o salão. Eu lembro também que os meus pais, eles adoravam, né? Porque tinha as comemorações, tipo, os 15 anos, então eu tinha o baile de gala, né? Onde todas as moças iriam ser, como é que a gente diz? Elas iriam ser colocadas para a sociedade, né? Então, era um baile muito, muito, muito bonito. Todo mundo ia muito, né? Tudo arrumado. E aí as crianças iam o quê? As crianças ficavam lá, né? Tudo olhando assim, mais escondidinhos. E eu era uma delas. Então, mas era muito interessante
olha como é interessante. Meu pai, ele era jogador de futebol, né, profissional. Eu até nem falei da minha família, né? A minha mãe e o meu pai, ele trabalhava profissionalmente como jogador de futebol, né? E tu vê como que é. Aqui em Erechim, ele não tinha acesso ao futebol, né? Porque ele era negro. Os clubes não aceitavam ele aqui, né? Não aceitavam nem o negro, na verdade. E aí ele jogava para fora. Ele jogou em Frederico, ele jogou em vários outros clubes que não eram em Erechim. Aí, na época, a mãe que conta que na época que ele veio para Erechim, porque ele trabalhava como jogador de futebol e trabalhava com o meu avô, esse meu segundo avô, né, que depois que casou com a minha avó. Então ele trabalhava como pedreiro, né, o meu pai. Mas quando ele veio para Erechim, quem aceitou ele como jogador de futebol foi o Ipiranga. O Atlântico nem pensar. Entende? E isso foi uma coisa que o pai sempre evidenciou. Entende? Que eles nunca, o Atlântico ele só foi aceitar negros como jogador de futebol, eu acho que na década de 80 para cima. Em hipótese alguma, eles não aceitavam negros. E o pai foi o primeiro negro a jogar no Ipiranga. O pai, eles daí fizeram o clube, no clube, né, 3 de Maio, daí eles fundaram o time de futebol. Só que o time de futebol deles não ia muito longe. Por quê? Porque era negros. Havia uma resistência em relação ao Justo. Não ia muito longe. Então eles jogavam contra eles mesmos, né? Eles não podiam participar de jogos de Erechim, né? Do movimento esportivo de Erechim, porque eles eram negros. Eu lembro, assim, que o presidente falava assim, mas o fulano quer entrar, que era branco, no caso, assim, eu acho tão irracional a gente falar isso, né? Mas, o fulano de tal quer entrar. E aí eles faziam toda uma reunião para ver se eles podiam colocar um branco, etc. Porque as pessoas viam aquela felicidade, aquele movimento, sabe? Aquela alegria no clube que não existia nos outros clubes. Então eles queriam, os brancos, né, que me desculpem, mas eu não gosto de evidenciar essas duas coisas, assim, branco e negro, mas como é uma palavra que existia na época, eles queriam entrar. Então, houve, eu não sei em que época, mas houve, então, a abertura do primeiro branco a entrar dentro do Clube 13 de Maio. Lembro, embora eu sendo na idade infanto-juvenil, mas eu me lembro bem do 13 de Maio. O meu pai e a minha mãe participavam. Meu pai se tornou sócio, convidado pelo seu Arlindo da Silva, que foi um fundador do 13 de Maio. E como havia um relacionamento muito grande, que eu tinha o primo da minha mãe, que era o seu Breno Rodrigues, ele já fazia parte do Clube 13 de Maio. Então, meu pai e a minha mãe foram integrados naturalmente para o 13 de Maio. Então, eles participavam dos bailes, tudo ali. Então, até tinha o Breno, que era primo da minha mãe, ele era músico. Tinha o Paulinho, que era músico, a Gessi. Então, embora fossem parentes lá de 2º ou 3º grau, já com o Paulinho e outras, mas nós éramos até os parentes ali da esposa do seu Breno, que era primo da minha mãe, a dona Carmen. Então havia uma família muito grande, a avó, tios, tudo. Então o meu pai e a minha mãe, nós se integramos. Eu também, pessoalmente, como criança, nós se integramos ao 13 de Maio. E fez parte da nossa vida praticamente até a sua extinção. Olha, eu não me adentei muito na história do 13 de Maio, mas pelo que a gente sabe, havia um movimento, havia um preconceito de raça separatista aqui em Erechim.
E esses clubes eles vieram com essa finalidade de criar um clube de diversão para os fins de semana para as pessoas. Qual é os clubes que tinha aqui em Erechim? Posso citar os clubes, né? Pode. Havia o Clube do Comércio, o Atlântico, o Rui Barbosa e o 25 de Julho. O Clube do Comércio e o Atlântico, eu me esqueci do Caixeiral ainda. Esses três clubes, eles eram meio... havia uma mistura, me esqueci o termo certo ali, né? Então, mas o clube do Atlântico e o Comércio era mais a elite que participava ali. Está bem. O que tinha o clube misto também era o ACEJA, que era chamado a entidade Grená. Então ali havia uma troca entre entre o ACEJA e o 13 de Maio. Inclusive, eles participavam dos blocos de carnaval da época ali. Era carnaval de rua. Até vou citar o nome de um homem aqui que foi um braço direito do 13 de Maio por muitos anos, seu Edmundo Palhano Sobrinho, mais conhecido por Panela. Ele que incentivava o carnaval de rua. Ele era o divulgador do 13 de Maio da época aqui em Erechim. Poucas pessoas sabem disso aí. Até esse homem devia ter dado mais destaque dentro da sociedade de Erechim. Ele foi um homem importante aqui. Ele participava dos programas da rádio, da Rádio Erechim, principalmente aqui. A gente descobriu presença de movimentos negros antigos aqui em Erechim, a gente passou a conhecer e popularizar a história do 13 de Maio, que faz parte da história de Erechim, e o Menê vem muito firme nisso, buscando difundir essa história do 13 de Maio. A gente busca resgatar cada vez mais essa história, essa vivência com os antigos membros do 13 de Maio que ainda estão vivos. A gente senta para aprender com eles. E aí fui para o concurso de prenda do próprio CTG, do CTG Galpão Campeiro. E aí, dentro do concurso, você tem que escolher um tema e falar por alguns minutos. Assim. Eu não sabia do que falar, né? E ficamos pensando tempos, assim, o que eu ia falar. E a mãe dava aula no aeroporto, né? E aí surgiu um dia a minha mãe lá em casa com um assunto sobre o... Ela disse assim, olha, Monique, olha isso, acho que é isso que tu tem que falar. E era a história do 13 de maio. Então, ali pelos meus 13, 14 anos, foi o meu primeiro contato com a história do negro em Erechim. Porque na escola e em toda a minha trajetória até ali, sempre a gente ouviu falar muito da questão do imigrante, da imigração, né? E até eu questionava na escola também onde é que estava a história do negro em Erechim e não tinha respostas, né? A resposta que se tinha era, não tem, vieram de fora. Então, a gente sempre ficou meio invisibilizado, né, na história. E se sentindo deslocado também, não pertencendo, né, tanto à história do município. E aí eu conheci a história do 13 e foi apaixonante, assim, porque foi um momento que eu disse, opa, né, tá aqui então, tudo aquilo que eu sempre procurei, tudo aquilo que eu sempre questionei, então vamos conhecer a fundo. E aí eu fui na casa da Dona Babília, ela morava subindo o morro do São Cristóvão, do Secris, lá em cima. E aí eu lembro que a gente foi lá, ela bem velhinha, já ela não... Isso. E aí ela já não enxergava tão bem, né? Cabelinho branco, assim, eu lembro muito dela. E aí ela contou, né, algumas coisas do 13, mostrou as fotos, mostrou as princesas, os bailes de carnaval. Foi, assim, incrível, né? Eu comecei a praticar capoeira em 99. Eu ganhei uma bolsa de estudos e acesso a uma academia aqui de Erechim. E daí eu comecei a praticar capoeira lá. Isso fortaleceu um pouco ainda mais os laços com meu pai. E como meu pai era baiano, né, militar, e eu busquei essa afinidade, busquei me encontrar mais dentro da história dele, dentro da cultura dele. E essas minhas idas e vindas, acabei em 2002 conhecendo a Bahia, conhecendo Salvador. E lá eu tive contato com alguns grupos de capoeira mais tradicionais, onde eu aprendi que a capoeira ela era muito mais do que uma troca de movimentos, uma troca de golpes. A capoeira ela trazia uma cultura, ela trazia um movimento em si. Meu pai é branco, minha mãe é negra e eu sou o quê, afinal de contas, né? Então eu entendia que eu era a mistura, mas
estava naquela fase infantil, não sabia muito com o que me identificar, né? Mas aí com o tempo, com a escola, eu acho que na escola a gente consegue também fazer quando a gente sai, né, de casa e vai para a escola, fazer essa diferença, porque as outras crianças começam a referir coisas e a gente se questiona, né? Então eu lembro que eu estava na 2ª, 3ª série e eu estudava numa escola particular, né, naquela época. E também, eu acho que eu era a única negra, assim, eu e mais, acho, não na minha sala, mas alguma outra criança na escola. E eu lembro, assim, que davam risada, chamavam de cabelinho de Bombril, cabelinho pichain, filha do Pelé, essas coisas assim, sabe? Bem infantil, mas que Já demonstrava um fundo racista, Isso, né? Era, né, de certa forma, o racismo, mas levando na brincadeira, como todo mundo dizia, é brincadeira, né? Até hoje a gente ouve isso, foi brincadeira, né? E aí eu lembro que eu comecei a me questionar, mas opa, por que eu sou diferente? Como assim, né? E aí eu comecei a perguntar para a mãe, né? E a mãe sempre incentivando, falando, dizendo, não, você não pode, né, se sentir menos que ninguém, não tem que dar muita importância para isso, né? Tem que levantar a cabeça, não pode ficar brigando por causa disso na escola. E sempre foi assim, né? Série após série, até a adolescência, sempre tinha esse tipo de brincadeirinha, né? Principalmente por causa do cabelo. Acho que o cabelo foi algo muito, eu acho que né, algo que é muito marcante para nós negros, e que eu acho que é uma das primeiras coisas com que as pessoas tentam nos atingir, né? Então eu lembro que o cabelo foi algo que marcou bastante. Desde o início do Menê, a gente sempre enfrentou grandes batalhas, né? Eu costumo dizer que um pontinho preto numa folha preta é só mais uma marca, mas um pontinho preto numa folha branca, ele chama muito mais atenção. Então, trabalhar com a cultura negra dentro de um município onde a grande parte da colonização foi indo-europeia, isso trouxe inúmeras barreiras, vários paradigmas a serem quebrados por nós, os quais a gente ainda está buscando quebrar esses paradigmas. A falta de investimento, a falta de apoio, a falta de estrutura e simplesmente o fato de você propor à população uma nova cultura, o simples fato de uma cultura corporal nova, né? Aqui as crianças não nascem gingando, ela precisa entender o que é capoeira, ela precisa conhecer o que é a cultura negra primeiro, né? Diferente de quando tu se cria num ambiente cultural, né? Aqui a gente precisa apresentar a cultura, conquistar, para depois poder introduzir uma transformação, né? Então isso são inúmeras barreiras. Essa questão do racismo estrutural, ele dificulta bastante. Desde criança a gente vira para o lado, a gente olha, Erechim nos apresentava muito isso, né? A gente não tinha referências negras à frente de nada. Eu não me imaginava como um professor negro porque eu nunca tive professores negros. E eu não me imaginava como dono de um mercado ou de uma grande loja porque nunca tivemos donos de grandes lojas. A partir do momento que a gente cria o Menê, a gente busca trazer essa representatividade. Mostrar que um consegue, dois conseguem, várias pessoas conseguem. A gente consegue conquistar sonhos e vitórias juntos. Então, na adolescência, eu entrei no CTG porque meu pai sempre foi envolvido com tradicionalismo, né? E CTG, e tocar gaita, enfim. E aí eu fui para o CTG também. E lá tem os concursos de prenda, né? E eu, com 5 anos, eu já tinha sido prendinha na pré-escola, né? E aí, quando eu entrei no CTG, eu disse, agora eu quero tentar de novo o concurso. E a partir daí começou a se falar muito nessa coisa, etnia negra, a Monique pode falar sobre etnia negra, e foi. E dentro do movimento tradicionalista. Isso, também. Dentro do movimento tradicionalista. Esse movimento, mesmo que involuntário, mas você trouxe. Foi bem involuntário. Fui para o magistério, então, por identificação com a mãe muito, né? Então, fui fazer o magistério e também no magistério questionando nessa questão da história, porque também não se falava como ensinar as crianças essa parte. E aí o tempo passou, eu fui para psicologia, e aí na faculdade, foi 2008, né, teve a FRINAP. Eu sempre tinha aquela curiosidade, de ser princesa da FRINAP, mas como? Se não tinha uma princesa assim como eu, né? Não me via como uma identificação, como que eu ia ser princesa se eu não tinha o padrão de princesa, né? Onde é que eu ia me encaixar? E aí foi passando e em determinado momento eu disse, não,
vamos dar a cara para bater, como a gente diz. E aí eu fui conversar com a professora Mara Bispo, que ela era coordenadora, se eu não me engano, da pedagogia naquela época. E aí eu pedi, fui bem cara de pau e fui eu mesma que fui pedir, então, para ser princesa da FRINAP, né? Eu não fui, assim, alguém me indicou. Eu cheguei lá e disse, olha, eu gostaria muito de ser princesa da FRINAP, porque até então eu nunca vi uma princesa, né, de negra. Sempre tem a princesa nativa, mas nunca vi uma princesa realmente, né, de pele escura, de biotipo, né, de fenótipo, enfim, negro. E gostaria de ser, né? Então, estou aqui à disposição. E aí, uma das primeiras coisas que eu disse, né? Eu disse, olha, eu não vou me caracterizar, né? O traje típico, que tem todo um contexto histórico, como indígena. Então, vamos ter que ver o que a gente faz. E aí, começamos a desenvolver esse traje, né? E pesquisar, e não tinha referência, né? Não tinha, assim, uma referência no município também de onde é que eu posso buscar isso. E aí a gente foi para a internet e fomos vendo o que dava para fazer e construímos então o traje com turbante, né, com as sementes, com os colares, com a saia, enfim, tentamos fazer o mais próximo da negritude possível, mas como eu estava carregando a faixa de nativa, a comissão entendeu que eu também teria que ter alguns aspectos no traje que lembrasse, né, o brasileiro, né, o brasileiro indígena. E aí foi colocado, né, de fato, algumas coisas ali, mas era muito mais afro-brasileiro. E aí surgiu do nada vamos então carregar uma lança, né? Porque daí foi a forma também de protesto, vamos dizer assim, né? Que eu usei naquele momento também em homenagem à questão dos lanceiros negros, em toda a nossa história aqui do Sul, né? E poder também ter uma questão de luta mesmo, né? Eu acho que foi assim, quando eu vesti aquele traje e segurei aquela lança, que eu acho que a minha luta, de fato, começou. Como eu trabalho com Erechim e a região do interior também, então é bem complicado, bem complexo de lidar com o povo, né? Eu já tive que abandonar alguns projetos ali porque tive alguns afrontes assim nesse sentido e, para minha surpresa, a escola, a direção da escola e a direção da assistência social apoiaram os pais, que buscavam um professor mais parecido com eles. Então, em troca de votos, questões políticas ali e tudo mais, eles buscavam trocar votos em troca da troca do professor de capoeira, para que pudessem trocar o professor de capoeira por alguém mais parecido com eles, de pele, mais branco, iria ter o voto e conquistava o voto da família. Eu acho que a palavra-chave para a história do Menê é representatividade. Pouca representatividade nós temos na história de Erechim. Pouco se tem registros disso, né? Então, o andar do Menê e as pessoas que chegaram com o Menê para somar trouxeram uma enorme carga histórica, né? No qual a gente conseguiu a comprovação da presença negra no município de Erechim, como etnia, como colonizadores. Agora, há pouco tempo, a gente descobriu também registros ainda mais antigos. Que no princípio, puxando tudo isso que a Monique falou, era de a gente ter uma representatividade, a gente poder ser representado, para a gente poder dizer, nós estamos aqui, vamos montar um grupo. Então, dali em diante, a gente gritou, né? A lança da Monique estava, né, bem representada. A partir de agora, a gente vai contar a nossa história aqui nessa região. E aí o nome foi, eu acho que o Maurício, né, que veio com o nome, né, a gente se reuniu lá em casa, tem até uma foto, né, que a gente tá lá, fez a ata, né, e a partir dali a gente começou a ser chamado, né, para contar a história diferente, né, nós também temos um grupo, nós também estamos aqui. Nós temos a nossa etnia, existe a etnia, né? Existe. E eu acho que foi um choque para todo mundo. Voltando assim, foi um choque. Um choque por quê, tu acha? Porque até se a gente não estava ali, a gente não existia, ninguém via o povo negro. Né? Trabalhavam aonde? Eles trabalhavam aonde? Estavam onde? Construindo, fazendo o quê? Né? Dava a impressão que eles não estavam contribuindo para nada.
Então aquilo que volta lá em Itatiba, que diziam que o negro, o município não ia para frente porque era constituído pelos brasileiros, eu acho que aqui em Erechim era mais evidente ainda. Eu acho que uma forma de começar a minha militância foi isso, assim, carregar aquelas dores que a minha mãe não pôde gritar no tempo dela. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, porque a minha mãe contou situações que ela passou, enfim, né? E que hoje a gente analisa a fundo e a gente vê que eram extremamente racistas, assim, extremamente violentas. E naquele tempo não se gritava, mas não porque não se tinha força, como as pessoas dizem, mas são, né, aceitam as coisas. Não, eram outros tempos, era diferente, né? Então, assim, talvez eu carreguei muito isso, assim, dos gritos, essas lutas, né? Essa voz que foi calada por um tempo, eu acho que nós, enquanto movimentos, enquanto movimento, né, a gente tem a obrigação de trazer e gritar, né, pelos nossos que não puderam gritar lá atrás. Como negro no Brasil, a gente já acorda todo dia com um alvo no peito, né? Então a gente precisa acordar e levantar da cama todo dia disposto a vencer uma nova batalha. Sim, venci várias questões de preconceito que aconteceram na minha vida e eu pude superá-los. Com trabalho, com dignidade, com respeito, muito estudo, muita dedicação, para mostrar quem eu sou. Que às vezes não precisa fazer isso. Outras pessoas não precisam se esforçar para conquistar ou mostrar quem são. A gente precisa, sim, ser 2 vezes melhor, a gente precisa se dedicar cada vez mais, porque nunca tá bom. Todo dia é uma batalha nova, todo dia é uma dificuldade nova que é apresentada para a gente. Quando a gente acha que a gente conquistou alguma coisa, que a gente venceu, no dia seguinte está esperando um desafio novo. E como professor, sim, hoje eu sou um pouco mais respeitado, um pouco mais aceito em alguns lugares. Mas como professor eu assumo essa bronca dos meus alunos também. Eu sei que lá no interior tem uma comunidade negra, tem meus alunos com suas dificuldades e eles precisam da mesma ajuda que eu tive que buscar longe, eles precisam dessa mesma ajuda. E eu tenho que proporcionar essa ajuda a eles. Eu acho que o Menê, ele vem para isso. Acho que o grande impacto, que eu acho que é o choque, né, que a minha mãe fala, o impacto é esse, de poder dizer, nós estamos aqui, a gente tem uma história e a gente quer ser valorizado por isso. Falando nisso, os meus irmãos, todos hoje estão bem, né? Mas com essas marcas. E eu, como a última, né, eu consegui superar graças à minha mãe, né? Eu consegui batalhar e cada vez que eu chegava em casa chorando, inquieta, ela dizia, tu vai persistir. E aí persisti. Fiz a minha faculdade, minha pós-graduação, né? Todas as coisas, né? Fiz umas 2 faculdades. Enfim, fui a professora negra, acho que a primeira negra a trabalhar em escola privada, onde eu estudei e fui também sofri preconceito. E quando fui como professora, claro, logicamente, que sofri preconceito também, mas o que eu fiz? Eu superei através do trabalho, né? Através de mostrar a qualidade, né, que eu tinha em termos de trabalho, e assim eu consegui superar essas etapa por etapa. Todos os meus filhos têm estudo, eu não sei ler, tive que parar no 3º ano de estudar, 2º ano, porque tive que trabalhar para ajudar meu pai e minha mãe. Mas os meus filhos, tem uma filha formada em Direito, e esse filho, que é o André, é professor, ele tem vários cursos, tem 2, 3 diplomas. E os outros meus filhos, todos eles têm estudo. Todos sabem ler, escrever direitinho, todos eles. Só eu que não sei, meu marido também sabe ler. Estudou também.
Tive 4 filhos homens e 2 filhas mulheres, minha mesmo. E a sobrinha e a menina que é minha sobrinha. A preocupação é que elas fossem um dia humilhadas. As minhas filhas não precisaram de passar o que eu passei. Olha, eu não gosto jamais de passar por herói, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, se a gente fazer o que é certo e a gente não procurar ter uma vida digna, a gente não precisa ter medo de preconceito. Porque as pessoas mesmo sabem quem a gente é. Claro, a gente não é perfeito, a gente tem nossos deslizes, né? Mas a gente procura não errar. Não errar e não... Porque a gente tem que zelar por um nome que a gente tem muitas vezes, né? Inclusive a gente tem muita experiência, né? Eu visitei presídio muitas e muitas vezes. E me doía muito ver gente da minha cor preso lá por crimes assim banais. Eu creio que esse movimento ele tem todo o nosso respeito, esses movimentos que existem hoje. Porque nós já vemos mais de 500 anos em que o negro foi sempre, nunca foi dado o valor para o negro de verdade. Então esse movimento negro ele tem que ter nosso respeito e o nosso carinho. E tem que aplaudir essas pessoas que se importam ainda em defender o negro. Lutam pela causa, para que nós saímos assim do lado escuro e voltamos a ser à tona. É um movimento que tem seu valor e deve continuar. Enquanto existir esse movimento cristão na cidade, o negro vai estar sempre presente. E no ano de 1999 eu fui convidada a participar do intercâmbio cultural que na época existia entre a Diocese de Passo Fundo e Balsas, que era um projeto chamado Igrejas Irmãs, Balsas no Maranhão. E por um mês eu percorri o estado do Maranhão, especialmente a Diocese de Balsas, diversos municípios, conhecendo a cultura, a realidade, as dificuldades, enfim, as riquezas daquele povo. E me senti muito identificado com aquele lugar. Eu sempre digo, eu tinha a sensação que eu estava voltando para o interior, para o lugar onde eu nasci. Né? Principalmente porque eu me sentia muito acolhida, né? O Maranhão, assim, bastante famílias negras, né? E até eles se surpreendiam porque eles diziam, uma gaúcha negra, né? Porque a ideia que se tem do Sul é que são italianos, são brancos, são... E eu acredito que foi o processo mais rico, né, na minha trajetória profissional, especialmente, que eu vivi no Maranhão. Eu vivi no Maranhão, porque lá eu me desafiei diretamente para a educação. Né? Havia uma carência muito grande de professores formados. Uma pesquisa que foi feita apontava que 80% dos professores do município onde eu morava, que era Riachão, que eu fui morar, eram professores leigos, que tinham a 4ª série, no máximo a 8ª série, que eram os professores do município. Fiz o vestibular e passei no curso de pedagogia de férias que existia na UPF em Passo Fundo nessa época. E eu vinha de lá todos os anos no mês de junho, e julho, ali final de junho, e janeiro e fevereiro eu vinha para Passo Fundo, né, estudava lá, também visitava minha família, que era aqui de Erechim, que continuava em Erechim, e fiz essa trajetória de 92 a 97. Então eu assumi, morando em Feira Nova, morando em Riachão, eu ia à Feira Nova 2, 3 vezes por semana, à noite, às vezes em cima de um pau de arara, abaixo de chuva. Minha irmã dizia, você é louca, né? Essa minha irmã morava comigo. E eu ia, tanto para trabalhar com formação de professores, como para coordenar o trabalho da escola. Tanto que em 2005, eu assumi como secretária de Educação em Feira Nova, e a minha prioridade continuou sendo formação de professores. Claro, é preciso muita resistência, é preciso luta, é preciso conquistar as oportunidades também, né? Lutar e conquistar. Não se entregar. Não se entregar, porque não é questão de meritocracia, mas é uma questão de conquista. Toda vez que eu relembro a minha história, né, eu vejo que foi conquistado dia a dia, foi na conquista do dia a dia. A mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: para nós negros e de classe humilde, trabalhadores, não existe outra saída a não ser estudar, trabalhar e estudar.
e ter uma meta na vida. Um dia tentar ser diferente. Não ser melhor, mas ser diferente e contribuir para que a sociedade cresça como um todo. Sem essa coisa, esse preconceito de raça ou cor, mas se lembrar principalmente que nós somos indivíduos, somos pessoas, e que nós fazemos parte de toda a sociedade que existe hoje. E que nós temos que deixar nossa contribuição primeiro para a família. Que a família um dia possa se espelhar em alguém. Obrigado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto duro. Mais que nada, um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.